Sou Rutileia, uma mulher de 34 anos, que trabalha meio período 4 dias por semana. Já faz 3 anos desde que Giovanni e eu nos casamos. Não temos filhos, mas acredito que ainda poderíamos encontrar a felicidade juntos. Nos primeiros dias de nosso casamento, ficávamos acordados até tarde discutindo nossos sonhos para o futuro. Ambos éramos inexperientes no amor, cautelosos no começo, mas eu acreditava que realmente apreciávamos a companhia um do outro. Vamos ser aquele casal que envelhece junto, sugere uma noite. Sim, gosto dessa ideia, talvez. 3 filhos, um menino e uma menina. Era exatamente o que eu estava pensando, ele concordou. Esses diálogos leves eram encantadores para alguém que tinha pouco interesse em amor ou casamento. Conhecer Giovanni foi inesperado. Nós nos encontramos em uma festa que eu frequentei por obrigação, não por entusiasmo. Ele parecia estar lá sob circunstâncias semelhantes, e nos conectamos por nossa falta de interesse compartilhada, tornando-nos amigos aos poucos. Naquela época, ele era sério, um pouco reservado, mas sempre gentil comigo, o que achei bastante encantador. Então, de repente, ele propôs: Rutileia, quer se casar comigo? Quero te fazer feliz. O quê? Mas nem estamos namorando, certo? Ele manteve sua proposta firme, e sua pergunta inesperada não me afastou. Ao contrário, me fez considerar a possibilidade de uma vida ao seu lado. Se você estiver bem comigo, então sim, eu aceito. Sua alegria era palpável, e naquele momento lembrei porque a vida às vezes nos lança essas curvas inesperadas e fatais. Quando Giovanni propôs, eu acreditava de todo o coração que casar com ele nos levaria a um futuro feliz. Nos apressamos e nos casamos apenas 2 meses após nosso primeiro encontro. Dada nossa pouca experiência em romance, nossa jornada foi desajeitada às vezes, mas isso acrescentava à nossa aventura. No entanto, cerca de 1 mês após nos mudarmos juntos, comecei a notar uma grande diferença entre minhas expectativas e a realidade do nosso casamento. Um dia, Giovanni se aproximou de mim com uma expressão mais séria do que o normal. Rutileia, há algo que preciso discutir, disse ele, solenemente. Fiquei surpresa quando ele me pediu para considerar largar o emprego para virar dona de casa. Esse pedido foi inesperado. Ele nunca tinha expressado qualquer insatisfação com meu trabalho antes e marcou o início de uma mudança confusa em seu comportamento. Por que você pediria isso? Questionei, intrigada com essa mudança repentina. Quando você trabalha, me faz sentir desnecessário, ele confessou. Alguém sugeriu isso a você? Perguntei, tentando entender sua insegurança repentina. Não, mas na minha empresa todas as esposas dos outros homens ficam em casa. É simplesmente como as coisas são por lá, ele explicou. Desde o início do nosso casamento, fui clara de que pretendia continuar trabalhando, especialmente porque economizar dinheiro era crucial para nossos planos. A nova insistência de Giovanni me confundia. Mas combinamos que eu continuaria trabalhando depois de nos casarmos. Não combinamos, lembrei a ele. Eu sei, mas, como minha esposa, esperava que você considerasse meus sentimentos, respondeu, com sua preocupação mais voltada para atender às normas sociais do que para nossa felicidade mútua. Por que não fingir que eu larguei o emprego? Não há necessidade de eu realmente sair do meu trabalho, sugere, mostrando minha relutância em abandonar minha carreira. Contudo, Giovanni parecia cada vez mais preocupado com a opinião dos outros sobre ele. Se isso não mudar, serei ridicularizado pelos meus colegas e chefes. Eu não deveria ser o chefe desta casa? Por favor, só faça o que estou pedindo, ele insistiu, sem se dispor a ouvir meu raciocínio. Não posso tomar essa decisão imediatamente. Preciso pensar a respeito, disse, precisando de tempo para pesar minhas opções. Tudo bem, mas, por favor, decida logo, ele insistiu, com o tom urgente. Eu sabia que não podia deixar essa questão se arrastar, temendo o que poderia acontecer se não agisse com firmeza. Buscando conselhos, procurei minha chefe, Tatiane. Ela trabalhava como assistente administrativa desde o ensino médio e havia passado por uma situação semelhante com o ex-marido controlador, o que eventualmente levou ao divórcio. Agora, era uma mãe solteira dedicada e alguém que eu admirava profundamente.
Deve ter sido difícil, reflete, considerando o divórcio enquanto pensava na força e resiliência dela. Nos primeiros dias do nosso casamento, Giovanni e eu nos víamos em uma encruzilhada complexa. É complicado, já que somos recém-casados, reflete, ponderando sobre as implicações de abandonar meu emprego. Ainda não pensei nisso completamente, mas deixar meu cargo tornará difícil encontrar um substituto. Compartilhei minhas preocupações com Tatiane, minha chefe, que se tornará uma mentora para mim. Não planejo sair imediatamente, expliquei. Estou procurando uma forma de continuar trabalhando, se possível. Talvez possamos manter meu horário meio período por enquanto. Mudar para tempo integral poderia chamar muita atenção. Essa é uma abordagem sábia, Tatiane concordou, apoiando minha decisão de negociar com Giovanni. Se ele ainda se opuser, poderíamos propor reduzir oficialmente minhas horas para meio período. Parece um plano sensato. Lembre-se de que sempre pode contar comigo para aconselhamento. Estou aqui para te apoiar, Tatiane me assegurou, oferecendo uma linha de apoio no mar turbulento dos meus problemas conjugais. Obrigada, agradeço o apoio, respondi, grata pela orientação dela. Nossa conversa se aprofundou e descobri que o ex-marido de Tatiane também mudará drasticamente após o casamento, em uma situação assustadoramente semelhante à minha. Essa revelação foi reveladora. Eu não havia considerado que alguns homens poderiam se transformar tão completamente após o casamento, tornando-se quase irreconhecíveis em relação à pessoa que um dia foram. Vendo minha situação por essa ótica, me perguntei se tinha sido enganada. Apesar de inúmeras discussões, Giovanni e eu estávamos em um impasse. Não é papel da mulher, após o casamento, apoiar o marido e cuidar da casa, ele argumentou, apegando-se a normas ultrapassadas. Em que época você vive? Hoje em dia, é comum que ambos trabalhem, retruquei, chocada com seus pontos de vista arcaicos. Talvez para outros casais, mas somos diferentes. Você vê isso, não vê? Ele tentou me convencer. Entendo seu ponto de vista, mas não posso concordar. Mantive minha posição, pedindo que ele considerasse minha perspectiva. Giovanni persistia diariamente, me pressionando a largar o emprego, mas seus esforços não surtiram efeito. Consultei Tatiane e decidi oficialmente me demitir. Contudo, na realidade, continuei trabalhando meio período, 4 dias por semana. Felizmente, Tatiane era compreensiva com minha situação e concordou em reduzir minhas horas. Me demiti do trabalho na empresa, como você queria, disse a Giovanni, mantendo as aparências. Sério? Obrigado, agora posso me sentir mais seguro sobre minha posição no trabalho, ele respondeu, aliviado, mas alheio à verdade. Nesse ponto, ficou claro que Giovanni estava principalmente preocupado com a opinião dos outros sobre ele. Sua transformação abrupta me deixava perplexa. Eu escolhi enganá-lo, continuando a trabalhar secretamente na esperança de preservar nosso relacionamento e minha independência, mas logo percebi que minhas esperanças de um novo começo eram equivocadas. Apesar de nossa nova fase, Giovanni continuou a exercer sua dominância e a descontar suas frustrações em mim. Um dia, ele fez um pedido repentino. Um colega júnior virá hoje, preciso que você o receba, disse abruptamente. Eu não fazia ideia, respondi, pega de surpresa. Desculpe, foi uma decisão de última hora, apenas mantenha as coisas simples. Por favor, prepare tudo. Antes que eu pudesse dizer outra palavra, ele desligou. Determinada a atender o pedido, preparei bebidas e petiscos para os convidados. No entanto, quando Giovanni chegou, ele estava insatisfeito. Eu não pedi para você se preparar para hoje, ele me repreendeu. Você mencionou apenas algo básico, e você levou isso ao pé da letra. Isso reflete mal sobre mim. Eu preciso que você cumpra seu papel de esposa de forma adequada. O que exatamente isso quer dizer? Eu fiz o meu melhor. Há algum problema com o que preparei? Perguntei, genuinamente confusa com sua insatisfação. Não, não exatamente, ele murmurou, com uma expressão indecifrável, um contraste gritante com a pessoa que eu conhecia. A partir de então, Giovanni começou a convidar pessoas quase toda semana e, enquanto ele se deleitava com os encontros sociais, esperava que eu estivesse sempre pronta, preparada para qualquer coisa. Parecia que ele queria impressionar a todos com suas habilidades como marido.
Giovanni, ter convidados toda semana parece um exagero, arrisquei dizer um dia. Não, está tudo bem. Todos gostam, e você deveria apoiar minhas decisões. É seu dever como minha esposa, Rutileia. Mas manter esse estilo de vida também era caro. Como exatamente eu deveria administrar isso? Perguntei. Ah, pare de reclamar, ele respondia, dispensando qualquer pergunta que eu fizesse como reclamação e evitando dar uma resposta direta. Todas as manhãs, eu acordava cedo para preparar refeições, fazer sanduíches para o almoço e ver Giovanni sair, enquanto mantinha seu terno pronto para o dia. Nos dias em que trabalho meio período, das 9 horas às 14 horas, mal sobrava tempo para descansar. Apesar da correria, eu valorizava meu emprego. Trabalhar era muitas vezes um alívio bem-vindo. Rutileia, você parece cansada ultimamente. Está tudo bem? Minha sogra Kátia perguntou um dia, notando meu cansaço. Sim, um pouco, na verdade, admiti. Deixe-me saber se há algo que eu possa fazer. Estou aqui para ajudar de qualquer forma que puder. Obrigada, Kátia. Você tem sido um grande apoio. Ao contrário de Giovanni, Kátia entendia o desgaste de como eu estava sendo tratada. Ela sabia sobre meu trabalho secreto de meio período e mantinha isso em segredo de Giovanni. Agradeço por tudo, Kátia, expressei minha gratidão. Eu nunca imaginei que Giovanni se comportaria assim, ela confessou. Nem eu. Tentei conversar com ele, mas ele não me ouve, e mal temos uma conversa significativa ultimamente. Sinto muito. Se ao menos eu fosse mais forte. Suspirei, sentindo-me sobrecarregada. Não seja tão dura consigo mesma. Você está administrando o trabalho e as tarefas de casa de forma admirável. Aprecio toda a sua ajuda. Fico feliz em ouvir isso, respondi, grata por sua gentileza. Viver com o apoio de Kátia tinha sido uma experiência extremamente positiva para mim, um contraste claro com a tensão em casa. No entanto, Giovanni parecia desconfortável com a proximidade entre mim e Kátia, o que o levou a tomar uma decisão chocante e repentina. Onde está Kátia? A mamãe foi embora, questionei, confusa com sua ausência. Como assim, foi embora? Perguntei, com a confusão crescendo. A mamãe está ficando mais velha, e achei melhor que ela estivesse em uma instituição, respondeu ele, de maneira indiferente. Você realmente a colocou em um lar? Minha voz falhou, mal conseguindo esconder minha incredulidade. Sim, acabei de instalá-la no novo lugar. Agora tenho a casa só para mim, ele afirmou, como se tivesse acabado de completar uma tarefa rotineira. Eu estava na casa dos meus pais quando isso aconteceu, e o fato de ele ter decidido unilateralmente colocar a mãe em uma instituição me chocou. Ela estava mais velha, sim, mas não a ponto de necessitar de cuidados em tempo integral. Ficou claro para mim que ele a havia mandado embora para ter a casa só para ele. Quando visitei Kátia na instituição, ela parecia surpresa, mas resignada. Sinto muito que tenha chegado a isso, me desculpei. Não é sua culpa, Kátia me tranquilizou. Nunca esperei que ele fosse a esses extremos. Tenho medo do que ele pode fazer se eu resistir. Sentirei sua falta, mas vou me virar. Se precisar de algo, você será sempre bem-vinda aqui, o acrescentou, tentando me confortar. Obrigada, respondi, sentindo o peso da situação. Depois, nos mudamos de nossa antiga casa para a casa dos meus sogros. Apesar de gerenciar a casa com todo cuidado, Giovanni nunca reconheceu meus esforços ou mostrou qualquer gratidão. A ideia de ter filhos, antes um tema de discussão entusiástica, agora parecia completamente fora de alcance. Giovanni frequentemente me ignorava, preferindo passar o tempo fora de casa. Além disso, ele começou a impor regras arbitrárias. Não importava quão tarde ele voltasse, eu tinha que ficar acordada até sua chegada. Se eu acontecesse de acordar mais tarde que ele pela manhã, ele ficava irritado. A que horas você vai voltar hoje? Perguntei uma noite. Não sei, apenas fique acordada até eu chegar, está bem? Ele instruiu. Um dia, após uma troca semelhante, quando Giovanni voltou para casa, notei algo incomum. Ao pegar seu terno para pendurá-lo, senti uma fragrância doce e feminina, que não me era familiar, já que eu não usava perfume. Era uma evidência inconfundível de um caso.
Sempre que ele chegava tarde em casa, eu percebia o mesmo perfume. Naquele dia, ele, incomumente, sugeriu que eu fosse para a cama antes dele, o que aumentou ainda mais minhas suspeitas. Quietamente, fui até a sala de estar e escutei a conversa deles. Ah, ela não desconfia de nada. Quando você vai deixá-la? Perguntou a voz de uma mulher. Vou expulsá-la em breve, respondeu Giovanni claramente. Suas vozes eram facilmente audíveis, especialmente a dela, que falava alto. Pela conversa, ficou evidente que o relacionamento deles já durava algum tempo. Embora o incidente com o perfume não tenha me surpreendido, me deixou profundamente enojada. Giovanni ainda era, tecnicamente, meu marido, e, apesar das minhas esperanças de uma mudança, o tratamento dele continuava severo e inalterado. Quando nos aproximávamos dos 3 anos de casamento, ele me surpreendeu com outra novidade. Tenho uma viagem de negócios depois de amanhã. Preciso que você organize tudo, anunciou de repente. Isso é muito em cima da hora, respondi, sentindo que o momento e a brusquidão aumentavam minhas suspeitas. Estarei fora por uns 4 dias. Por favor, deixe minhas roupas prontas. Eu não pude evitar pensar que essa viagem de negócios era apenas uma desculpa para passar um tempo com sua amante. Lembrei-me de uma conversa com a esposa de um colega em um evento da empresa, que me alertou. Tenha cuidado se ele mencionar de repente uma viagem de negócios. Nossa empresa nem faz essas viagens. As palavras dela ecoaram em minha mente enquanto eu ligava os pontos. Minhas suspeitas se confirmaram quando encontrei acidentalmente uma conversa no celular dele, deixado na sala, revelando que ele tinha tirado folga remunerada para essa suposta viagem. Essa descoberta marcou um ponto de virada para mim e sinalizou o início do fim do nosso casamento. Armada com a prova do caso dele, preparei-me para confrontá-lo com os papéis do divórcio assim que ele voltasse. No entanto, foi Giovanni quem tomou a primeira iniciativa. No dia do nosso aniversário de casamento, ele me entregou um envelope, e dentro dele estavam os papéis de divórcio. Está pronta para sair? Os carregadores estarão aqui em breve, disse ele enquanto. Ele me instruiu a desocupar a casa antes de sua volta. Preciso que você saia antes que eu volte, exigiu ele. Por que está dizendo isso de repente? Questionei, chocada com sua ordem direta. Foi exatamente o que eu disse. Você não pode me pedir para sair imediatamente. Então eu espero um pouco, mas comece a se preparar para sair, respondeu ele, ignorando minhas objeções. Até logo. Nunca imaginei que meu marido, antes tão atencioso e até excessivamente preocupado, havia se transformado em um parceiro autoritário. Mas aquilo foi a gota d'água. O futuro que um dia imaginei com ele agora parecia uma lembrança distante. Viver com um homem assim, não conseguia imaginar um futuro promissor. O que vem a seguir? Me perguntei em voz alta. O carreto já chegou? Não precisa se apressar, eles devem chegar logo, veio a resposta. Ah, quase esqueci de mencionar, vou trocar as fechaduras da casa, acrescentou ele, quase casualmente. Certo, entendi, respondi, com o coração afundando. A ideia de nunca mais ver seu rosto de novo era um alívio. Foram suas palavras de despedida. Após 3 anos de casamento, convencida de que nossa relação estava irreversivelmente acabada, deixei o local rapidamente. Pouco depois, instruí meu advogado a dar entrada no divórcio. Apesar de tudo, meu marido ainda teve a ousadia de postar fotos com sua amante nas redes sociais, um ato de audácia inacreditável. Como ele podia ser tão imprudente, sem perceber que estava fornecendo ainda mais provas do seu caso? Até nossos amigos em comum notaram um comportamento estranho dele, marcando o desmoronamento público do que um dia compartilhamos. Depois de sair da casa dos meus sogros, voltei ao trabalho em tempo integral e me mudei para um apartamento em um prédio alto nos subúrbios, um lugar onde sempre sonhei em morar. O apartamento era espaçoso, ideal para uma pessoa, e me trazia uma sensação maravilhosa de liberdade, sem a presença de Giovanni. Cerca de 1 mês após me estabelecer, uma manhã fui surpreendida pela campainha. Espiando pelo monitor, fiquei atonita ao ver Giovanni parado do lado de fora. Ei, sou eu, Giovanni. Abra a Rutileia, ele chamou, a voz presunçosa e exigente.
Sua aparição repentina e o tom autoritário eram incompreensíveis para mim. Decidida a fingir ignorância, pensei que seria mais divertido do que simplesmente rejeitá-lo. Quem é você? Desculpe, mas não conheço você, respondi através do interfone. Não me diga que você esqueceu o rosto do seu marido, ele disse pelo interfone. Eu não sou casada. Acho que você está me confundindo com outra pessoa, continuei, assistindo enquanto o desespero parecia se apoderar dele. Por favor, só escute. Fui enganado e preciso da ajuda da Rutileia, ele implorou. Desculpe, mas não sou obrigada a te ajudar. Se você insistir, vou ter que chamar a polícia. Sério, afinal, eu não te conheço. Giovanni deve ter pensado que eu sempre estaria lá para resolver seus problemas, mas eu não era mais a pessoa que tolerava esse tipo de dependência. Ele permanecia teimoso, relutante em ceder. Você fez essa bagunça, então é você quem tem que consertar, respondi. Você não precisa ser tão dura comigo, ele lamentou. Ah, e a propósito, você não pode ficar na casa dos seus pais. O que você quer dizer? Perguntou ele. Você sabe em nome de quem a casa está? Perguntei, surpresa com sua afirmação. Não, mas costumava ser de Kátia. Agora está no meu nome, expliquei, revelando uma mudança significativa da qual ele não tinha conhecimento. Giovanni havia insistido que eu saísse quando confessei a Kátia, o que a deixou visivelmente chateada e desapontada. Não posso acreditar que meu filho se tornou assim. Sinto muito, especialmente depois de toda a ajuda que você nos deu, Kátia havia dito durante uma de nossas conversas. Kátia, você está se divorciando do Giovanni, não está? Ela perguntou. Sim, é o melhor, confirmei. Neste caso, vou transferir a casa para você, ela ofereceu, tomando uma decisão que pegou tanto eu quanto, presumivelmente, Giovanni de surpresa. Por que Kátia transferiria os direitos da casa dos sogros para mim? Giovanni teria ficado confuso com tal reviravolta, sem saber que estava vivendo com sua amante durante toda essa turbulência. Essa é a situação. Entenda e saia imediatamente, conclui, encerrando quaisquer tentativas adicionais de reconciliação ou de invasão na minha vida. Provavelmente não nos encontraremos novamente, mas deixei claro que, se ele insistisse, não hesitaria em chamar a polícia. Com esse aviso firme, ele finalmente cedeu e foi embora. O divórcio seguiu conforme o planejado e recebi a indenização que havíamos acordado. Acontece que Giovanni havia sido enganado e explorado financeiramente por sua amante. Além disso, a quantia do acordo de divórcio somava aproximadamente 410 mil. Sua amante o abandonou assim que o dinheiro acabou, mas eu estava determinada a não deixar as coisas por isso mesmo. Contratei tanto um advogado quanto um detetive para garantir que todas as reivindicações financeiras contra ele fossem devidamente perseguidas. Além disso, estava buscando uma nova reivindicação de acordo de divórcio que visava garantir mais de 22 mil. A propriedade da casa foi oficialmente transferida para mim. Insisti para que Giovanni desocupasse as instalações, e embora ele inicialmente tenha resistido, os procedimentos legais o deixaram sem escolha a não ser cumprir. Quanto ao paradeiro atual dele, eu permaneci alegremente alheia e, francamente, desinteressada. A empresa dele acabou tomando conhecimento das fotos que ele havia postado com sua amante nas redes sociais. Incapaz de suportar o escrutínio e a fachada de um estilo de vida extravagante, Giovanni decidiu resignar-se voluntariamente. Esse desfecho parecia inevitável, dado seu verdadeiro caráter. Se eu tivesse uma última coisa a dizer sobre toda essa situação, seria o seguinte: não fico remoendo isso. Estou divorciada agora, mas vejo isso como uma oportunidade de aprendizado, uma abertura para seguir em frente de maneira positiva. Meu vínculo com Kátia perdura e pretendo focar na minha carreira de forma independente e aproveitar a vida como uma pessoa solteira, abraçando toda a liberdade e as oportunidades que isso oferece. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela.
Te vejo nessa história. Grande abraço.